essa casa é sua, né? Aqui é o nosso encontro com Deus, o nosso momento, é uma família aqui unida, né? E que a gente possa estar um ajudando o outro sempre. Hoje Deus colocou para mim estar falando de sabedoria, né? Que acho que todo mundo, que é o que a gente precisa, é ter sabedoria para tudo, né? E qual o valor da sabedoria, né? Quando pedimos por sabedoria, recebemos muito mais, né? Junto dela, com ela vem o equilíbrio, o bom senso, e geralmente acabamos tendo uma mudança de valores. O nosso coração passa a bater mais forte por coisas mais importantes. Toda essa mudança afeta, sem sombra de dúvida, uma lista de objetivos, metas e tarefas, né? O homem mais sábio foi Salomão. Em Crônicas, segundo Crônicas 1, 10, 12, olha, o que acontece? Ele pede, dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu povo grande? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então, ele foi extremamente abençoado no que ele pediu. A sabedoria, olha no que interfere a gente ter sabedoria em muita coisa. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter aquele momento de saber esperar. Porque às vezes na hora que a gente está nervoso, alguma coisa, a gente não pensa e responde, ou com qualquer outra ação. Mas se a gente tem uma sabedoria de esperar, ou que se a gente já é mais maduro assim na palavra, a gente age diferente. E olha o que ele pediu, sabedoria. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu riqueza, nada, mas ele ganhou porque ele soube pedir. Então a gente tem que saber pedir para Deus. A gente tem que saber conversar com Deus, né? E diante de Deus, a chance de conquistar qualquer coisa. Ele pediu a sabedoria. E então, né, melhor do que é. Em Provérbios 16, 16 diz assim, melhor do que ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Então, sempre que a gente fala, então, vamos pedir sabedoria, que com ela a gente consegue resolver todas as coisas. A Laura tá aqui falando, ó, sabedoria, mamãe. Então, até ela já sabe, ó. Ela tem 4 aninhos. Ela já tá entendendo que a gente precisa ter isso. Até para uma criança ela tem que ter sabedoria, porque se ela não tiver sabedoria para pedir as coisas pro papai e pra mamãe, né? A gente também tem essa parte também que a gente tem que lidar com as crianças, né? Ela vai na escolinha dominical, então ela já tá entendendo essas coisas, né? Outro dia a gente tava falando aqui, ela falou assim, falou na música que tinha que, numa música que ela escutou que tinha que adorar, não sei o que. Ela falou assim, mamãe, adorar é somente a Deus, né? Então ela já tem esse discernimento do conhecimento, né? Com pouco tempo, né? A palavra de hoje diz respeito à aceitação da sabedoria de Deus e o temor que nós devemos ter a Ele. Aqui, ó, eu vou estar lendo em Provérbios 1:7, ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E se a gente tem toda essa sabedoria, a gente conquista todo o resto. Exatamente, Laura, isso mesmo. Diante disso, fica claro que a gente deve buscar essa sabedoria e as instruções do Senhor, para que a nossa vida esteja em retidão diante de Deus.
Devemos pensar antes de agir e agir buscando a retidão, buscando agradar ao Senhor, do que nos deu a vida e a oportunidade da salvação. Não há sabedoria melhor e mais atual do que a ciência de Deus. E acertar isto é o primeiro passo para começar o processo de aprendizado. E a sabedoria, assim, a gente pede ela, mas ela não vem assim de uma hora para outra, porque Salomão teve esse privilégio, mas nós sabemos que para ter a sabedoria, a gente é um processo, né? Então a gente tem que ter esse tempo também para poder entender essa sabedoria que Deus está nos dando, né? A sabedoria a gente pode encontrar em vários lugares, na palavra de Deus, na pregação, aqui com a gente, como nós estamos aqui, numa oração, nos exemplos de vivência, no nosso dia a dia. Além disso, a sabedoria ela pode vir dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas antes, de um professor, né? Ou às vezes de uma outra pessoa que tem um pouco mais de conhecimento que a gente. Mas a gente tem que ter o discernimento de saber, de conhecer o que a outra pessoa também está falando. Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, do caminho de Deus, porque isso também é ser sábio. A gente tem que estar dentro da palavra, conhecimento, né? Dentro da Bíblia tem a resposta para tudo que a gente precisa. Então, se a gente começa a ler, entender a Bíblia, isso vai nos dar sabedoria para nossa vida, né? O Senhor é misericordioso e nos deixou com todos os recursos aqui na terra, para andar de maneira correta e para buscar a sabedoria dele. A gente tem acesso a tudo. Só que a gente tem que ter esse filtro, essa sabedoria para saber o que é bom e o que agrada a Deus. Que estejamos sempre em oração para que o discernimento esteja presente em nosso coração e, consequentemente, em nossas ações. Por isso que nós devemos temer a Deus e procurar sempre agir de acordo com a sabedoria dele e não a nossa. Que às vezes a gente acha que sabe tudo, vai querer agir, vai querer fazer uma coisa, mas não é o que Deus gostaria que a gente fizesse. Então a gente tem que ter esse discernimento. Pois somos fracos, né? A carne da gente, né? Ela é fraca, a gente peca, a gente erra, né? E nossos sentidos podem nos enganar diante disso. Jesus deve ser o nosso guia. Então, a sabedoria, ela influencia em tudo na nossa vida. E hoje a gente está vendo que a gente age muito pelo impulso das coisas. A gente não espera a gente ter esse entendimento da palavra, do que está acontecendo na vida da gente. A nossa sabedoria é pouca ainda perto do que Deus quer nos dar, quer nos mostrar, né? Por isso que a gente tem que ser sábio para isso também. Então eu acho que aqui, ó, que nem o professor quando vai ensinar uma criança quando é pequena, que ela vai aprender a ler, escrever, tudo isso. Ele tem que ter essa sabedoria, ele tem que ter um jeito, ele tem que explicar para a criança poder entender. E Deus faz a mesma coisa com a gente. A gente tem que pedir essa sabedoria e ele vai colocando na nossa vida, ele vai acrescentando para a gente poder entender também o que se passa, como a gente deve agir e como a gente vai ser dali para frente com essa sabedoria que ele está colocando em nosso coração, em nossas vidas. E Deus, ele é presente em todo momento em nossa vida. Às vezes a gente fica meio perdido, tudo, mas a gente tem que parar, orar e Deus vai estar com a gente, vai estar explicando. É que às vezes a gente não entende, às vezes através de uma pessoa ele coloca para poder estar passando tudo isso para a gente. Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que ter essa abertura, assim, nessas coisas. Lógico que hoje em dia tem muita gente que só quer, às vezes, só escutar o que a gente está falando e se achar o melhor, isso daí eu já sabia que ia acontecer com você, com isso. Mas se a gente tem o nosso coração cheio do Espírito Santo, Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo
para poder estar trazendo uma palavra, um conselho pra gente. E aí a gente tem a sabedoria de entender que aquilo é verdadeiro, que aquilo vem de Deus e nos ajuda. Então era isso assim que eu queria estar colocando, que a gente tem que saber o que pedir para Deus e que o princípio, a principal que a gente tem que pedir é essa sabedoria, mas não a nossa sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus que vem dele, que ele coloca na vida da gente, em cada momento, na nossa vida, que a gente tenha essa sabedoria de Deus. É isso que eu peço e já agradeço, porque eu também peço para mim que eu preciso ter sabedoria para lidar, para conhecer mais da palavra dele, para ter sabedoria com as minhas filhas, com o marido, com tudo. E eu creio que cada um aqui também precisa mais dessa sabedoria. Às vezes a gente fala assim, mas sabedoria é uma pessoa que já tem não sei quantos anos, que nem a minha avó ontem fez 100 anos. Mas ela é sábia em tudo? Não, cada dia a gente aprende uma coisa. Toda hora a gente aprende, né? O que a gente tem que ter é filtros para saber o que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus, o que não agrada, né? E a sabedoria, ela vai nos dar esse discernimento para poder estarmos dentro do centro da vontade de Deus. Amém? Era isso que eu queria estar passando para vocês e para vocês pensarem no que a gente está pedindo e como a gente está pedindo para Deus. E se a gente pede a sabedoria, que nem ele, Salomão, ele foi extremamente abençoado porque ele soube o que pedir e como pedir para Deus, o jeito de falar. Ele agradou o coração de Deus e ele teve muito, mas muito mais do que ele pediu. Amém? Senhor Deus, que possamos, Pai, ter esta sabedoria que vem de Ti, Pai. E já te agradeço, Senhor, pela sabedoria que o Senhor vai colocar no coração de cada um que está aqui, Senhor. E com essa sabedoria nós vamos poder ajudar outras pessoas, nós vamos poder nos ajudar a nossa família, Senhor. E te entregamos esse momento a Ti, Senhor. Porque sem Ti não somos nada, não temos nada. Porque se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor deu o Seu Filho para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. E já te agradecemos imensamente por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Obrigado pela Janete que está aqui, Senhor. Obrigado pela Cidinha, pela Marli, pela Sandra, pelo Júnior, pelos que não puderam entrar, Senhor, pela pastora Rita, Senhor, que teve um compromisso, Pai. Já te agradecemos por todos aqui, pelas famílias, pelos que não puderam entrar, Pai. Já colocamos diante de Ti, do Teu altar, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.